sua Santa Igreja. São João dizia no século I que o anticristo já estava no mundo. O que pode, seu Exu, nos ser útil ouvir sobre este número, o 666? O livro das Revelações fala de uma história que referia-se à história de Roma. O número 666, falando em questões numerológicas, é a análise do nome de um monarca. No caso, Nero, tendo a correspondência de seu nome a esses números. Portanto, reduzindo-se o nome Nero, deste imperador, chega-se ao número 666, que também é 999. O número que está, o número 6 é um número sempre ligado à abundância, em várias culturas. Digamos que 666 talentos de ouro era o que Salomão tinha em sua riqueza. Salomão era um rei sábio, e existe uma diferença bem grande entre sabedoria e inteligência. Inteligência refere-se a algumas áreas da vida. Sabedoria é saber decidir, tomar decisões e ter conhecimento e usá-lo com sabedoria. Salomão foi um praticante de magia, sim, e revelo agora que ele tinha origem reptiliana, pois ele tinha como símbolo também a serpente do carossel. Portanto, o número 6 para Salomão representa riqueza, mas muito mais do que riqueza é sabedoria e a liberdade de poder utilizar. Sempre que um número é elevado à sua terceira potência, ele abre um portal. Portanto, o número 6 está ligado ao planeta Vênus, que está ligado a quem? Lúcifer, a estrela da manhã. Este número 6, somado, 6, 12, 18, chegamos ao 9, que é um número de inspiração. Está ligado ao planeta Marte. Portanto, a liberdade é um número do homem, na verdade. É um número do bem e do mal. É um número, todo número possui potências cósmicas positivas e negativas. E eu sempre digo que o ser humano contém em sua essência o bem e o mal, traduzidos em amor e conhecimento. 666 também está ligado à elíptica de um planeta. Na verdade, 666. E este planeta, que tem uma elíptica irregular, seria aquele que traz o conhecimento a esta raça que teve sua mistura genética melhorada. Portanto, posso dizer que a energia 666 e energia 9 é a mesma. Vamos nos referir a Roma. João falava de uma forma alegórica para criticar o governo de Roma da época. E ele pedia para que se fizesse o cálculo e você saberia quem seria esta pessoa, o imperador. Vamos nos basear agora no ano de fundação da Igreja de Roma, que foi em 753, cuja soma dá 15. E 15 é o número do diabo, não é? É o número do diabo. Sim. Foi fundado em uma cidade que, se você excetuar o Capitólio, você terá as seguintes colinas: Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino. E as demais, Pintiana, Janículo.
As 9 colinas que envolvem a cidade eterna, berço da Igreja Universal Católica, seria a grande foice que ceifa vidas, mas ao mesmo tempo a representação de Cronos, que diz que em um tempo específico, Cronos virá com sua foice e aparará todas as arestas. Enquanto em 6 havia todos os 666 talentos, a riqueza, tudo o que há de excessos, neste mesmo berço de número 15, onde há a carta do diabo, existe também a carta de número 9, que é a carta do eremita, regida pelo signo de Peixes, regido também por Jesus. Portanto, seria Jesus, que de Cronos, viria sobre aquela região onde havia grandes riquezas, mas grandes sujidades e grandes blasfêmias, e seria feito a foice. João fala também de 4 evangelistas. João fala também de 4 cavaleiros. Um cavaleiro com vermelho, um preto e um verde. Ou seja, a fome é a falta de consciência, a conquista. E quando você conquista, você perde a noção da sua consciência. Excetuando-se a cor preta desses 4 cavaleiros do Apocalipse, você terá a branca, a vermelha e a verde, que por coincidência hoje é a bandeira do país que recebe em seu seio a cidade que era regida por esse blasfemo chamado Nero. As pessoas têm uma tendência muito grande a pensar que o número 666 está... Na verdade, ele está expressando o passado. Perdão, que o número 66, as pessoas têm a tendência a pensarem que o número 66 está o quê, seu Exu? Que o número 666 seria a expressão de algo que vai ocorrer no futuro. Isso, na verdade, sempre ocorrerá. Ascensão e queda de um império, através do número 6 e do número 9, que vem ceifar e transformar. Mas você pode olhar para o passado e saber que pode ocorrer no futuro, e tomar como exemplo. Mas este número específico citado na Bíblia refere-se ao passado, à história da região, e não ao que vai ocorrer. O demônio nada tem a ver com isso, a não ser que seja o demônio que habita dentro do ser humano. Se você perceber que muitas vezes é apresentado com 2 dedos apontando, na verdade, o sinal da bênção, a bênção papal, mas também ele está dando um dedo, representa o 6, 109. Ou seja, a liberdade, a inspiração, mas também a criação e a destruição. Ele está dizendo, eu tenho as 2 energias. Como todo número possui, toda divindade terá uma potência positiva e negativa. Para muitos, um Exu é o demônio. Para outros, Exu é divinizado. Para cristãos, Cristo é perfeito. Para não cristãos, por exemplo, Cristo é a representação da morte, da foice cronológica. Nunca se matou tantos seres humanos em nome de crenças como na era de Peixes, que é onde rege Jesus. Ou seja, 2150 a.C., na era de Carneiro, era de Aquário sendo regida em 2150, que é o final desta era atual, sendo que esta é a era da morte, a era da foice, a era onde habita as vontades e desejos do ser humano, que está envolvido justamente
guerra, fome. Nunca atuou em nome de Deus, principalmente em nome de Jesus. E não foi isso que ele pretendia, não foi isso que ele plantou. Certo. Quando o senhor pode repetir a parte que o senhor falou dos 2 dedos desde o começo, para ter certeza que todo mundo entendeu? A representação papal de um papa dando a bênção, assim como a representação do Cristo dando o sinal da bênção, onde ele segura os 3 dedos que representam a Santíssima Trindade e os 2 dedos da bênção, isso significa 2 energias. E isso depende da sua crença. Sim. Muitos verão Cristo de uma forma demoníaca e muitas pessoas verão Cristo de uma forma divina. Ele possui os 2 lados de uma mesma moeda. Entendido. Outra questão, para que não haja dúvida, e muita gente ainda não sabe nem que é possível a existência de seres interplanetários, do que se chama de extraterrestre. O senhor fez uma menção aqui, um ser humano tinha origem reptiliana. O senhor poderia explicar Sim. o que significa dizer que um ser humano tem origem reptiliana, para quem não entende esses termos? Eu posso citar exemplos e vou utilizar-me a mim mesmo como um exemplo, onde a minha origem são os ventos de Órion, quando passei há 16 mil anos eu habitar neste plano terrestre e acompanhar, pode encarnar numa forma humana. Sim, isso é perfeito. E nem todo reptiliano é negativo. Nem todo extraterrestre, como vocês dizem, é negativo. O que vocês fazem dentro deste planeta é muito mais negativo. A própria existência e coexistência do que muitos reptilianos, como vocês dizem. Répteis, como a própria serpente, que trouxe o conhecimento a Eva, são representações de conhecimento, de iluminação, acima de tudo. Portanto, não veja o que é reptiliano como negativo, porque eu também não posso observar o ser humano como completamente negativo. Sim, senhor. Quando se trata de uma civilização, generalizar o todo por conta de uma facção ou várias facções é, no mínimo, ingenuidade, né? Existem seres de origem única que são bons e existem seres de origem única negativos. Existem também justos. Todos eles existe a morte, a guerra, a fome e a conquista. Muitos seres adâmicos encarnados aqui agem pior que um reptiliano. Entendido. Então, para ter certeza que as pessoas entenderam direito, eu vou dizer o que eu compreendi, e qualquer coisa o senhor me corrija. O espírito, ele pode muito bem, antes de encarnar na Terra, ter habitado outros planetas. E dependendo desses planetas que habitou, se habitou onde a forma material que ele, como o nosso corpo físico, se o corpo deles lá hoje entendemos e chamamos de reptiliano, quer dizer que é só um espírito que estava encarnado num outro planeta e, por razões que desconhecemos, passou a começar a encarnar na Terra. Perfeitamente. Entendi. Existem muitas raças. A raça de forma humana é muito comum neste setor do universo, mas a reptiliana é muito presente também. Existe uma frequência muito grande de reptilianos dentro desse planeta que vocês levam tanto em questão, que é Nibiru, que tem sua elíptica em meia. Que assim seja.
Eu vou ler para o senhor uma parte do Apocalipse de João, no capítulo 20, do versículo 1 ao 3. O que o senhor pode dizer a respeito disso e ensinar a gente? Esta visão foi uma visão do passado. Até 1225 nunca comentou-se sobre demônios, sobre diabos, sobre seres fantásticos que existiam para perder o ser humano. Mas eu digo em verdade que há necessidade das duas polaridades, mesmo que vocês prendam através de castidade, aquela sanha demoníaca, como vocês dizem, dentro de pouco tempo, não vou esclarecer se 1000 anos, mas isso pode ser simplesmente alegórico, essa tendência será liberta novamente, sendo que o ser humano possui duas polaridades. Esse demônio está solto hoje, nesta era de peixes. Ele está solto hoje, porque o ser humano está solto hoje. Quanto mais o ser humano diminuir sua frequência, mais o que vocês chamam de daimons, ou seja, os demônios que são alimentados por algumas consciências, estarão conectados através de uma forma simbiótica a vocês. Neste momento, Cristo habita na Terra. E neste momento, o diabo habita na Terra. Porque o ser humano habita na Terra. Vocês esperam a vinda de um Cristo e ele estará convosco até o final dos tempos. E o final dos tempos significa éons, onde ele se referia à idade. E essa idade tem um limite de 2150. É quando se encerra a presença de Cristo sobre a Terra. E quando, ao mesmo tempo, este demônio, na visão de João, está presente também. Então, vamos aqui tentar nessa questão 2, até direcionar com mais foco cada versículo. Aí disse o primeiro versículo assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, talvez, até perguntando para o senhor, seria isso uma analogia de dizer que, por ordem divina da espiritualidade superior, veio a ordem do Cristo cósmico de Deus. E aí trazia na mão a chave, ou seja, a compreensão de abrir e fechar diferentes densidades e dimensões. E aí a chave do abismo, o abismo pode ser compreendido como uma forma de densidade, onde determinados espíritos seriam, e aí falando da grande corrente, onde eles seriam acorrentados, ou seja, circunscritos por própria questão da densidade deles. É por aí? Prefiro interpretar em outra forma também. Pois não. Que este anjo portador da chave seria o anjo caído. E vocês têm muito que agradecer aos anjos caídos. Esses anjos caídos são os Anunnakis. Com a chave, ou seja, a abertura de nova consciência, transformando os neandertais em seres com consciência semi-elevada, que é o que vocês têm. Uau. Temos muito que agradecer aos anjos caídos, pois eles desceram a densidade deste planeta para misturar suas qualidades, que vocês chamam tanto demoníacas ou de anjos caídos, mas devido à qualidade de sabedoria, inteligência, atividade, perfeição na existência, evolução que eles já traziam, eles vieram por caridade cair. O termo que vocês utilizam, cair, é extremamente pejorativo. São os anjos descidos. Esta é a palavra correta. Muito bem. Daí no versículo 2 ele diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, uma interpretação, o senhor me dirá se é ou não, é dizer assim: ele prendeu o dragão. O dragão seria aquela forma animalizada de ser. A serpente é a pessoa que age com aquele eu exclusivista, com aquela forma egoísta de ver o mundo. O diabo é aquela forma de enganar.
e Satanás, aquela forma de se ver no consumo ali das coisas, e acorrentou por 1000 anos, ou seja, dentro daquela densidade abismal. Qual a outra interpretação? Ou o senhor vai por essa via? Eu acompanho o seu pensamento, mas também somo que a serpente representa conhecimento, sabedoria, sagacidade. Acorrentar por 1000 anos significa esconder, ocultar, impedir as qualidades que essa serpente traz também, que é o caduceu, que é o conhecimento, que é a sabedoria, que é saber viver de uma forma coerente. Portanto, o que vocês dizem ser demônio, serpente, dragão, são reptilianos. Entendi. E, portanto, expressão de evolução. Aplacar durante 1000 anos significa dizer que tudo isso é pecado, que tudo isso está ligado ao demônio, mas, na verdade, o demônio habita dentro de cada um. Muitos padres que referem-se a Satanás ou demônio fazem coisas que até o demônio não reconhece. Sacerdotes de várias religiões, inclusive. Certo. Então, na terceira, ele diz assim, lembrando que na segunda ele diz que ele prendeu o dragão, que acorrentou por 1000 anos, e na segunda e na terceira ele diz assim, aí lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Então, eu veria assim, lançou-o no abismo, ou seja, naquela densidade que é equivalente àquilo que estava sendo emanado de si, ou daquele... o Satanás, o diabo, pode também ser compreendido como um grupo de pessoas afins, né, daquela mesma densidade. Sim. Fechou-o e pôs um selo sobre ele, no dragão. Então, pode ser, talvez querer dizer que esse selo é assim, aqui é o teu limite. Se você quiser passar desse limite, você tem que olhar para si próprio e se conhecer. Se você quer só de dentro para fora e não de fora para dentro, esse é o selo, esse é o limite. Sem dizer que nem o pessoal diz que veio o Miguel, ficou com a espada na cabeça do demônio, talvez seja isso, o senhor saberá dizer. E pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Eu vejo isso até uma forma meio que inteligente, meio Deus, de fazer as coisas sem prender, sem forçar ninguém a nada. O que o senhor diz sobre esse versículo? Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Será que o demônio engana as nações ou o próprio ser humano que se engana quando coloca os seus governantes à frente de sua raça? Foi silenciado, digamos assim, esta energia da serpente que foi colocada no abismo foi silenciada para que as nações não fossem molestadas pelo conhecimento. Então ele foi silenciado. Posso citar um momento em que isso ocorreu? Sim, senhor. Durante a perseguição da Igreja Universal Católica contra todas as pessoas durante os momentos em que estiveram crucificando, queimando gente pelo mundo. Quiseram calar pessoas inocentes. Mas quem é que estava, neste momento, enganando as nações? Era justamente aquele que habita no Capitólio. O cristianismo. Uhum. Certo. Então, quanto a isso do versículo 3, é que esse que lançou no abismo. Então, seria mesmo isso, essa ideia de que era um grupo de espíritos nomeado dragão que foi para um determinado espaço circunscrito de densidade. Sim, se assim preferirem. Entendi. Esconder as tendências, digamos assim, esquecer as tendências.
Tendência, o senhor fala da influência de grupos religiosos ocultos. Sim. Tá. Fechou e pôs um selo sobre eles. Seria um pouco aquela limitação própria de ter que se conhecer e ver o próprio mal antes de julgar o outro? Sim, perfeitamente. Entendi. Bom, daí o versículo 3, né, termina assim. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí a interpretação que eu traria para isso seria assim. Esse grupo de espíritos passou mais ou menos 1000 anos, depois dali que começou o cristianismo, até o começo da Idade Média. Que aí foi o tempo, os 1000 anos de escuridão que se diz, que é onde esses espíritos, então, esse dragão foi solto, em termos de que esse grupo de espíritos reencarnaram e começaram a enganar o humano, e aí tinha, às vezes é um maioral deles próprios, que acabava tomando a liderança, não sei se seria o caso de Hitler, mas tomando a liderança para, isso é uma hipótese, né, que levantam por aí, para que então existisse esse agrupamento e de reforma íntima e depuração, através da dor e do sofrimento que pode proporcionar um corpo ao ser que está lidando com si próprio ali no dia a dia, no movimento da carne. Não sei. Mas a ideia é essa. Depois disso é necessário que seja solto. Foi solto para que tivesse o choque da encarnação e pudesse conhecer a si próprio interagindo com outros. Esses espíritos então vieram, foram soltos, reinaram, mas não sem o auxílio da providência divina, que mandaram, no caso, Francisco de Assis, né, nessa época, e Domingos de Gusmão, acredito, não sei se é esse o nome. Mas o senhor saberá dizer aí um pouco mais sobre essa ideia. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A necessidade de espíritos cobradores kármicos durante este período em que eu citei da era de peixes, em que vocês estão vivendo agora, é justamente os 1000 anos. As escrituras não dirão exatamente com precisão. Sim. Eu estou dizendo com precisão. Entre 2150 a.C. e o ano 2150 da era atual, esta era de peixes será o equivalente a esses 1000 anos em que essas tendências do ser humano virão à tona. E elas buscarão, simplesmente, seus líderes. E, nesse sentido, novamente, esse espírito cobrador kármico chamado nesta encarnação de Hitler, e foi Nero, e foi um outro que eu prefiro não citar, pois ainda é cultuado por uma religião de grande relevância. Este cobrador kármico está presente dentro dos corações da raça humana. Portanto, o ser humano é mau. Ele só precisa que alguém o instigue a fazer a maldade. Entendi. Sente essa necessidade de personificá-la. Sim. Certo. Uau. Então, quando diz foi solto, é a ideia da encarnação, da reencarnação e a depuração deles entre eles próprios. Eles possuem uma frequência e vocês, quanto mais se aproximam da frequência desses seres, tornam-se esses seres. Deuses do passado hoje são considerados demônios. E você verá, se isso ficar para a posteridade, perceberá que o Deus de hoje no futuro será demonizado também. Existem duas formas de libertar-se desta roda de samsara. Existe uma forma coletiva, e é muito demorada, e existe uma forma individual. Um exemplo: se você faz a sua passagem, desencarna e enxerga um túnel de luz e sabe que dentro daquele túnel de luz existem seus entes queridos, mãe, pai, avós, amigos, pessoas que estão do outro lado lhe esperando,
Você segue para esse túnel? Pois é, e aí? Que essa é a ilusão. Você vai habitar uma colônia espiritual, seus entes queridos provavelmente estarão lá, e isso se chamará matriz de controle, que é uma forma de você voltar, expurgar, voltar e expurgar, voltar e purificando sua alma com o tempo de uma forma coletiva e demorada. Digamos que o planeta tem uma qualidade de poder abarcar a vida em toda a sua potência. Mas a partir do momento que você começa a destruir o seu planeta, ele tem pouco tempo de vida. Como é que eu vou conseguir fazer com que todos esses espíritos venham por pelo menos 15 encarnações e para sair desta roda de samsara, sendo que o planeta está se tornando inabitável? Ocorre uma outra forma. No momento que você enxergar um túnel de luz, não vá a ele. Pare, pense. Foi implantada, eu diria a palavra chipada, que é essa palavra que vocês gostam, de que existe um abismo, um inferno, demônios esperando para queimar a sua alma na eternidade. Se você não tiver isso como holograma ou programa na sua mente, mas sim livrar-se dessa roda de uma serpente que corre atrás de um porco, que corre atrás de um galo, que é a roda de samsara do eterno, a eterna prisão neste mundo. Se você libertar a sua alma, como Buda fez, como Cristo fez, como tantos outros ascensionados fizeram, você não vai entrar no túnel, mas buscar o seu outro caminho, que é uma forma de livrar-se da conexão com os seus entes, que é demorada. Ou seja, de uma forma você pode evoluir através do conjunto, do grupo, da alma-grupo, da mônada. E a outra forma é livrar-se desta sequência, mas evoluir da mesma forma, sendo que será levado através de arrebatamento, sua alma será elevada aonde não tenha mais limites. E neste caso será levada por seres que já chegaram lá. E neste caso serão seres que já não utilizam mais a forma carbono como vida, mas sim forma espiritual, mais sutil, ou até mesmo de sílica, como eu já citei como exemplos, que vocês vão chamar de extraterrestres. Resumindo, ou você fica muito tempo para reencarnar e evoluir e um dia chegar a Deus, ou você se livra dos seus entes, da sua família, da sua necessidade de voltar ao número 6, que é a riqueza, o ouro, tudo que o planeta concentra, e livrar-se de tudo isso e partir para uma situação da alma que ela está à parte desta realidade, mas que está ascensionada. Nesse sentido, ela estará em outros mundos, em outras esferas, em outras dimensões. E seguido por seres que estão nessas condições. Existem duas formas de ascensionar: em grupo ou individual. Escolha. Quando o senhor diz essa luz, parece que o senhor está dizendo aí, a pessoa está sendo ainda levada pelos instintos do ser humanizado, e não do espírito que ela é. Do ser humanizado completamente. No momento que ela desencarna, ela ainda possui em seu perispírito muito do que aprendeu aqui. E se aprendeu que uma luz é bom e a treva é ruim, ela vai para a luz. Mas muitas vezes a treva é boa e a luz é ruim. Entendi, porque o vazio é como se fosse a universalização. O vazio é o universo. É mais rápido, mas você tem que abrir mão de muitas coisas. Meu Deus. Entre elas, tudo que está na Terra. Agora entendi. Muito bem. É assim. Satanás realmente existe. O que é contado sobre ele é verdade. O que é a besta do Apocalipse e essa história de marca? Satanás existe, Lúcifer existe, Leonardo, Duxor, Beelzebub, eu já fiz menções a eles. Sim. Tudo isso existe. Porque quem alimenta os tijolinhos do inferno
é o ser humano. Satanás não passa de um simples demônio da tentação, se é assim que vocês querem citar. Mas Satanás significa pedra do tropeço. E cada vez que você tropeçar e voltar atrás dos ensinamentos que você deveria estar seguindo, você estará seguindo Satanás. Portanto, ele existe sim, e atuando diretamente sobre você todas as vezes que você não seguir o que é correto. Todas as vezes que você tentar destruir um casamento, todas as vezes que você prejudicar alguém no seu trabalho, todas as vezes que você desejar o mal, tudo que for ligado à morte, à guerra, à fome e à conquista de forma animalesca, você estará ligado a Satanás, mas não somente a ele, mas a muitos outros. Esse número da besta, eu já exemplifiquei e disse quem é a besta. É a própria igreja. A própria igreja cristã assentada sobre o Capitólio. Mas veja bem, existem muito belas rosas que nascem nos jardins da igreja, como existem grandes santos nascendo nos campos da igreja. Nem tudo é negativo. Como o ser humano possui duas frequências, existem santos, que você citou, Francisco, que nasceu nos campos da igreja. Nem tudo está perdido. Uhum. E essa referência à marca da besta? É simplesmente alegórica. O número 6, elevado à terceira potência, significa a riqueza. O número 6, ele está ligado, a liberdade está ligada ao planeta Vênus, e Vênus é a estrela da manhã, que vocês demonizam. Mas necessariamente não é isso, porque o próprio Jesus dizia, eu sou a estrela da manhã. Ele disse, eu sou Lucifer. Uhum. Portanto, são os dois lados da mesma moeda. Certo. E quando a pessoa tem essa ideia de que é o capitalismo e isso vai descambar para a necessidade de vender a sua alma em troca de bens de consumo, isso daí é um pouco de exagero. O 6 está ligado a Salomão. Salomão está ligado à riqueza, não é mesmo? Sim. Ao dinheiro, à manifestação alquímica do poder do dinheiro. Esta é a grande maldição. Você falou em política, digamos, em posições políticas entre o capitalismo e a forma popular, onde não haja um governante. Necessariamente o comunismo. Viver uma vida comum, onde você possa trocar alimentos, serviços, está mais próximo da perfeição da existência espiritual do que comprar através de um bem de consumo que vai acabar. A guerra está envolta no ouro. Muita gente morreu por causa de ouro. O número 6 não é um número, ele é um número de dinheiro, mas não é um número de libertação. Ele é um número de liberdade, mas não de libertação. O 9 seria o do entendimento e de cortar todas essas tendências de riqueza e ligação com a matéria, que é o outro lado da moeda. Jesus tem o outro lado da moeda, o demônio tem o outro lado da moeda, a representação de Lúcifer tem um braço para cima, outro para baixo, uma lua e um sol, o macho e a fêmea, o 6 e o 9. Portanto, todos os números e todas essas energias possuem lados que são bênçãos e lados que são maldição. No mundo espiritual, a vida comum é muito mais proveitosa do que essa que compra. Comprar é um verbo mal visto pela espiritualidade. Comprar é de Satanás, se é assim que querem que eu coloque.
Então aqui, nossa quarta questão. De onde vem o desejo humano de fazer o mal? E qual o limite e consequência de associação com as trevas astrais e abismais? O ser humano possui duas polaridades e através desta experiência que foi feita, ele podendo ser bom e mal ao mesmo tempo, ele deveria agir de uma forma correta e não ter essa tendência a fazer o mal. Quando ele faz o mal, na verdade, ele está chamando as trevas e não as trevas vindo até ele. É ao contrário. Então, de onde vem o desejo de fazer o mal? O senhor diria que... Da própria raça humana, que é composta por duas energias. Ele pode esconder durante 1000 anos essa sua tendência, mas não consegue. É muito raro um ser humano completamente bom. Claro. Existem... de onde vem o desejo humano de fazer? O senhor diz assim, é igual o senhor estava falando antes, essa associação com o que é ilusório. Sim, eu diria que o desejo humano de fazer o mal não significa fazer, na consciência dele, significa ele está fazendo o que é livre a ele fazer. Ele está fazendo bem a ele. Ele está fazendo mal ao outro porque ele não pensa no outro. Como eu digo, não pensa em outrem. Ele pensa em si mesmo. É o egoísmo. Quando você entra nessa frequência, você permite que seres nesta frequência estejam próximos a você. Entendi. E pensar em outrem é tornar-se um ser universalizado. Sim. Entendi. Pensar no próximo significa ir adiante. E não ficar preso à roda de samsara. Boa. E qual o limite e consequência de associação com as trevas? Tem limite, o senhor falou, o limite da sintonia que ele estabelecer. O limite o céu é o limite. O máximo que ele aguentar. Mas, por conta disso, muitas vezes voltará. Essa é a questão. Uma pessoa que pratica essa negatividade não consegue nem sequer libertar-se deste túnel de luz. Então ela fica parada, até que consiga um resgate. O mais triste é quando ela não consegue livrar-se das amarras desta encarnação através de seus desejos, não consegue passar para níveis superiores, onde os interestelares atuam de forma mais veemente, e também não consegue partir para o túnel onde habita todo tipo de colônia, porque ali ele não convive bem também com o seu passado, portanto ele fica parado. E esse tempo de estática representa justamente os 1000 anos. Certo. E uma pergunta paralela, então, qual que é o limite de associação com as trevas astrais e abismais? Até onde o ser humano pode entrar em contato e servir-se ou ser servido dessa consciência densa? Até onde ele pode chegar? Nessa interação com esses trevosos dragões. Até o momento que seja útil para a existência desta pessoa nesse planeta. Digamos, em um orbe onde a pessoa passa a ser muito nocivo e fazer o mal, e contra as regras e as normas estabelecidas para a coexistência de seres que buscam harmonia, ela é retirada. E assim aconteceu com outros planetas. Capela foi um. O meu foi outro. Chega-se a um ponto de egoísmo tal que você cai da carroça. É esse o termo. Você cai da carroça. E por questão disso, muitas pessoas ficam perdidas, porque se estivessem desencarnadas,
elas estariam estáticas. Quando entram nesta frequência em vida, nesta encarnação, elas entram em depressão. Aí o senhor já explicou também um pouco da consequência de associação com as trevas astrais e abismais. A depressão, sim. A estaticidade está ligada à depressão e à falta de conexão monádica. Nossa. E aí aqueles processos destrutivos da própria alquimia, da física, tanto mais densa como astral, mais sutil, que o senhor diz assim que às vezes acaba causando até um tal de um exílio, de um expurgo maior. Sim. Eu temo muito por pessoas que brincam de magia sem saber esta dualidade de energias, que passam a sofrer com a chamada depressão, porque ela está sendo vítima dela mesma. Portanto, deve-se saber muito bem o que se invoca, o que se conjura, o que se pratica. Caso contrário, estará invocando justamente aquilo que você não deseja, que é retirar-se desta cadeia de 666. Que é como se fosse esse estado de espírito de sempre ir contra alguma coisa porque o teu é mais sagrado que o do outro. Sim, o egoísmo. Muitas vezes a liberdade, que representa o número 6, torna-se egoísmo, porque você se torna tão livre e tendencioso a cuidar da sua própria vida que você esquece do irmão. Nossa. E aí acaba esquecendo de si, achando que está levando vantagem. A partir do momento que você esquece do irmão, você esquece de tudo, da alma grupo, e dentro deste processo de reencarnação e salvamento, digamos, de toda uma raça, você passa a ser nocivo. E como você não tem evolução o suficiente para livrar-se dos seus vícios e tendências e medos e todas as qualidades negativas nesta encarnação, você também não ascensiona. Portanto, você fica estático e depressivo. Eita. Certo. Qual a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo, astral umbralino, com a que vive a Terra atualmente e como esgotar isso? Ela depende completamente da influência do ser humano. Se o ser humano coloca-se justamente dentro dessa frequência de negatividade, a negatividade virá até ele. Ele chama, o ser humano chama. A forma de esgotar é a mudança completa, ou seja, mudar toda essa numeração para 13, porque até 12, falando-se em numerologia, estamos falando em estaticidade, estamos falando em coisas físicas concretas, em materialidade. Entrando no 13, que é a transmutação completa, você destrói toda a sua base. 11, 12, 13 são números de grande formação espiritual para que haja libertação. Nossa. E reverte na estrutura das interações da política, porque é aquilo que está presente no homem e ele precisa desse reflexo para poder trabalhar isso. Seria isso? Sim, perfeitamente. Entendi. Uau. 5. Seis. Quais as graduações energéticas de frequência vibratória, ou seja, da densidade para a sutilidade, pelas quais passa um ser decaído ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui à angelitude, seu Ventania? Sabendo que já são seres humanizados como nós, não está falando da consciência de um bicho, de um animal, de uma planta, de um mineral.
pode-se compreender nisso também a necessidade do exílio, ou seja, ele aclimar-se, né, para diferentes frequências vibratórias. Então, qual é a graduação energética de frequência vibratória pelas quais passam o ser decaído para chegar onde a gente está e da gente para o anjo? Nem tudo que é negativo é ruim, nem tudo que é positivo é bom. Se você quisesse frequência gradativa, eu poderia dizer até mesmo na medida que vocês possuem, que são os angstrons. Mas eu diria que essa medida está muito mais em qualidades. O ser humanizado está mais próximo do meio termo. Chegar à angelitude significa abrir mão de tudo, inclusive dos seus entes. É justamente entrar naquele... o que é negro no sentido de negativo, mas dentro daquele espaço em que não há tempo e não há espaço. E sim, um período para que você consiga libertar-se. Chegar à angelitude não significa simplesmente acompanhar o destino kármico do seu povo, mas também livrar-se das amarras. Livrar-se das amarras significa entrar neste, eu chamo de período, neste período em que você consegue acessar outras dimensões. Nem mesmo ao corpo, nem mesmo a sua outra existência, nem mesmo as suas consciências, você abrirá mão de tudo para seguir um novo caminho. Mas é necessário abrir mão de muita, inclusive suas tendências a sofrimento, a angústia, a sonhar, abrir mão dos seus sonhos, para entrar no nirvana e ascensionar. Certo. A angelitude também é possível através de forma egoísta. E neste sentido, Buda foi egoísta. Ele livrou-se de todas as ligações com essa terra e partiu. E ensina que todos devem fazer isso. Ou por outro caminho, também seguindo a angelitude, acompanhando a amorosa, eu diria, o moroso tempo de evolução do ser humano. E aí o senhor está explicando, deixa eu ver se eu entendi direito, que para o ser humanizado, aquilo que é egoísmo, não é egoísmo para o ser que está realmente disposto a ascensionar. Perfeito. Claro, porque se você se universaliza, não existe o outro, só existe eu. Claro. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, para mim, é de grande valia. Sim, senhor. Mas muitas pessoas vão buscar a mística do 666, buscando receitinhas de magia. De que forma essas magias influenciam as religiões de origem afro e outras magias. Não vou citar nomes, mas formas de magismo. E, na verdade, estamos numa discussão filosófica de crescimento do ser humano. Sim, que muitas vezes para o ser humanizado é o que menos importa, né? Sim. Que ele quer os brinquedos e a atividade no parque. Muitas pessoas não querem ensinamento, elas querem receita. Digamos, receita do 666 para ficar rico. Então é o 666 que vai lhe ensinar, ou seja, você está ligado à liberdade de praticar tudo que você quiser. Invocar as energias do planeta Vênus e transformar, inclusive, isso em luxúria. 666 está ligado também a isto. Quando você parte para um assunto mais elevado, para livrar-se, ceifar através da foice cronológica, você passa a ser visto de uma forma como o assunto não me interessa. As pessoas querem receitas, não querem pensar. Entendi. E ali para atender
as suas paixões, gosta de ferramenta e de atividade para satisfazer o ego. Jamais, é sempre de dentro, ou seja, de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Eu trabalho dentro deste culto respondendo na energia Exu, Ventania, mas me decepciono cada vez que as pessoas vêm buscar receitinhas de magia para dominar, para conquistar. Isso traz morte e guerra. Tomadas as devidas proporções. Claro, e a pessoa se aprisiona ali, não só nos 5 agregados do Buda, mas nessa personalidade que é inserida nesse ciclo de reencarnação. E o pior de tudo é que quando a pessoa cai em guerra e morte, porque ela conquista algo, quando ela começar a decair, ela vai colocar o nome do demônio como símbolo de perda e derrubada. Portanto, quando ela começar a ter problemas com a forma que ela é, a culpa não será dela, mas sim de um terceirizado. Vai ser o Exu Ventania o responsável, o Exu Tranca-Rua, o Exu Caveira. Não fui eu sou bonzinho. Quando o senhor falou o pior, a gente até sentiu um pouco de uma reação até emotiva, emocional. Por que isso, às vezes, até, de certa forma, o senhor gosta de enfatizar desse jeito? Para que se sinta, porque a palavra, eu trabalho na energia vento, na energia do ar, na energia do som. E o som é importante para que se sinta o que aquilo representa, de fato. Mas o ser humano consegue ser o melhor, mas ele consegue ser o pior. E ele consegue, inclusive, sabotar toda a espiritualidade que está muitas vezes em favor deste orbe, e ele vem destruir. E depois de destruído, ele culpará o Exu Caveira. Certo. O ser humano consegue ser o melhor, mas também consegue ser o pior. Sim, são as duas polaridades. Entendi. E aqui a nossa última questão. Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que simbolize a limpeza para a chegada de uma nova era? Qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração? O expurgo é feito através da frequência de encarnações e reencarnações e compensando o mal com o bem. E a segunda forma é a forma de abster-se de tudo, livrar-se de tudo, mesmo que seja interpretado de uma forma egoísta, mas partir para o universo. Sim. E agora, sob a luz do ser humano ser capaz de interferir ou não na limpeza que foi pré-determinada pela espiritualidade superior, ele tem capacidade de ajudar ou atrapalhar? Completamente. O ser humano é o demônio dos espíritos. O ser humano dificulta e sabota os trabalhos dos espíritos. E não somente o que vocês chamam de espírito, e sim seres de várias frequências dimensionais, que quem destrói é o terceira dimensão. Aquele de terceira dimensão que é a grande dificuldade para quem quer utilizar esse plano como entreposto do crescimento, como trampolim para a evolução. Este planeta não poderá ser utilizado novamente por outras raças tão cedo, porque vocês poluíram completamente. Algumas eras serão necessárias, talvez passar por todos os signos novamente para que isso aqui se torne habitável. Terá que ser queimado, terá que ser congelado, terá que ser salgado e renascer novamente como uma fênix. Por quê? Porque vocês destruíram, não preservaram para a posteridade. E o que estamos fazendo na espiritualidade é justamente acelerar o máximo de encarnados aqui para reencarnar e enviando inclusive seres ascensionados, crianças espirituais, para elevar o gradiente do ser humano.
existe. A sua compreensão, o ser humano pode levar do nosso diálogo com os espíritos 666. Consciência. Aquele que tiver ouvidos, aquele que souber fazer os perfeitos cálculos, saberá onde está o 666. E cuidado para que você não seja um Nero. Você não esteja tocando fogo na sua própria cidade, para que você não esteja destruindo aquilo que não te pertence, na verdade. Que assim seja. Muito obrigado, Sr. Ventania, por mais esse encontro. Agradeço e espero que tenha sido muito frutuoso o nosso diálogo. Exu vai embora.